Vamos para a nossa segunda aula da semana, dessa 19ª semana. Primeiro assista o vídeo que o professor Anderson fez para vocês. Ele vai explicar bem metros, centímetros, decímetros, para depois a gente começar a fazer as atividades, ó. Página 187, 188, 189, leia e responda as atividades. Então vamos começar. Página 187. Tiago mediu alguns de seus lápis. Veja o resultado que ele encontrou. 11 centímetros. 11 centímetros, o que a gente tem aqui do lado? 2 milímetros. 10 centímetros e 8 milímetros. Qual lápis é maior? De 11 centímetros, 11,2 ou 10,8? Qual é menor? Responda aqui. Qual a diferença entre o comprimento desses dois lápis? Do maior, então você vai colocar o maior em cima, o valor do maior em cima e o valor do menor embaixo, para fazer a continha de menos. Cada lápis media 18 centímetros. Quantos centímetros cada lápis já perdeu do comprimento? Então você vai ter que fazer, ó, 18. Deixa eu ver se eu consigo arrumar. Aqui tem um espacinho em branco. 18 menos 11. 18 menos 11,2. Aqui, ó, como que a gente faz essa continha, ó? Do mesmo modo que a gente faz as outras, ó. Você vai passar, aqui vai ficar 7, você vai passar 10. 10 menos 2, 8. 7 menos 1, 6. 1 menos 1, 0. E a vírgula você mantém aqui. Então, quantos centímetros que ele perdeu? 6,8 centímetros. Então, foi o que esse lápis aqui de 11,2 perdeu. Então, 10,8 você vai fazer do mesmo modo que eu fiz essa continha aqui. Para armar ela desse jeito, para pedir emprestado do mesmo jeito que a gente faz quando a gente vai fazer uma subtração normal. 14. Complete o quadro. Vamos ver. Centímetros. 4. Então aqui a gente tem 4 centímetros. A gente tem que transformar em milímetros. Então vamos fazer essas duas primeiras para você fazer a restante, ó. 4 centímetros, a gente sabe que cada centímetro tem 10 milímetros, né? Que a gente viu no vídeo do professor Anderson. Então aqui a gente vai fazer vezes 10. Então 40 milímetros. Então aqui vai ficar embaixo 40. E aqui 9, para transformar em centímetros, a gente tem que dividir por 10. Quando a gente divide por 10, a gente anda para o lado, né? Ó, vai ficar 0,9 centímetros. Então é isso que você vai fazer. Para descobrir os centímetros em milímetros, você faz vezes 10. Desculpa, aqui tá ficando ruim. Vezes 10. Então, essa aqui você vai ter que fazer vezes 10. Esse aqui você vai ter que dividir 6 por 10 para descobrir. Então, aqui é uma divisão, ó. Só dividir esse número 6 por 10 para encontrar aqui em centímetros. E assim por diante. Qual é a unidade mais adequada? Metro, centímetro ou milímetro para medir a altura de uma pessoa adulta. Então a gente sabe que metro, 1 metro é igual a 100
centímetros. E vamos ver. O milímetro. 1 milímetro. Não, desculpa. Em 1 metro, a gente tem 1000 milímetros. Então, a gente tem 1000 partes. Então, esse milímetro aqui a gente vai usar para medir coisas pequenas. Então, lembrar, milímetro, quando a gente for utilizar para medir coisas pequenininhas. E essas aqui pequenas, em centímetros, mas não tão pequeno. E já coisas grandes, o melhor para a gente utilizar é o metro. Então, vamos na pergunta. A altura de uma pessoa adulta, a gente vai usar milímetro, que é pequenininho? Não, né? A gente vai usar o metro, que é maior. O comprimento da ponta de um lápis, que é pequenininho, o que a gente usa? Coloca aí, o que você acha? A espessura desse livro. A espessura de um vidro. Então, o livro é pequeno, mas não tanto. Então, tá meio termo aí. A gente coloca aquele que eu falei para vocês. E a espessura de um vidro é bem pequenininho. Qual que a gente usa para medir uma coisa bem pequenininha? 16. Meça os lados de cada figura em centímetros e em milímetros e escreva o resultado. Então, você vai pegar a sua régua para medir esses lados aqui e colocar os valores. Então, vamos pegar a imagem de uma régua. Aqui, ó, quando você tiver na sua régua na sua mão, se a figura chegar do 0 até esse número 1, então a gente já tem 1 centímetro. Se chegar no 2, 2 centímetros, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. Já esses risquinhos aqui, ó, cada risquinho pequenininho desse é 1 milímetro. Por exemplo, se você for medir, chegar até aqui 1 centímetro, aí você vai contar mais uns risquinhos. Cada risquinho desses são os milímetros. Então vai ser 1 centímetro e 2 milímetros e assim por diante. 3, 4. Então quando você for medir, é assim que você vai utilizar a sua régua. Página 188. Renata comprou 1,5 metro de tecido para fazer um vestido. Ela usou 1,30 metros. Quantos centímetros sobraram? Então a gente sabe que 1 metro é igual a 100 centímetros. Qual que é a metade de 100? 50, né? Porque a gente sabe que 50 mais 50 é igual a 100. Então ela comprou 150 centímetros. Quanto que ela gastou? 130 centímetros. Então você vai fazer 150 menos 130 para achar esse resultado aqui. O preço de 1 metro de fita é R$ 3,60. Qual o preço de 3 metros? Então, 1 metro é igual a R$ 3,60. E eu comprei quantos metros? 3. Então eu posso fazer 3 vezes 3,60 ou se não somar. 3,60 mais 3,60 mais 3,60. Então você pode utilizar as duas maneiras, a adição e a multiplicação. 3. Júlia tem 2,5 metros de fio nylon. Então a gente viu que 2 metros, cada metro é igual a 100 centímetros. 100 mais 100. E meio metro, quanto que a gente viu que vale? 50 centímetros. Ela gasta 18 centímetros cada pulseira. Quantas pulseiras poderá confeccionar? Então, ela tem 2 metros, cada metro 100. 100 mais 100 mais meio metro, 50. Então, a gente vai obter 100 mais 100, 200. Mais 50, 250 centímetros. Você vai ter que dividir por
18. Ou senão você pode somar 18 mais 18 mais 18 mais 18 até descobrir quantas pulseiras ela consegue fazer. Quantos centímetros de fio de nylon sobraram? Então isso aí depois de você fazer a soma, vai sobrar um tanto que você vai anotar aqui na letra B. 4. O caminho da casa de Renato à escola mede 660 metros. Em geral, ele vai a pé. Se cada passo de Renato mede cerca de 44 centímetros, quantos passos ele provavelmente dá da sua casa até a escola? Primeiro, você não pode dividir metro por centímetro, né? É mais fácil você transformar esses metros em centímetros. Então, 660, você vai ter que fazer... Quanto que vale cada um? Vale 100. Então, vai fazer vezes 100. Então, você sabe, quando a gente multiplica por 100, a gente aumenta quantos zeros? 1, 2. Então, aqui vai ser 660. Você vai aumentar os 2 zeros. E agora, como que eu faço para achar quantos passos ele vai dar? Cada um é 44. Agora você pode pegar esse valor e dividir por 44. Que aí você vai encontrar a quantidade de passos que ele precisou dar até chegar à sua escola. Vamos dividir essa aula para não ficar tão grande. A gente volta na próxima aula a partir da questão número 5.